Boa noite, irmãos. Graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos, amém? Nós vamos abrir a nossa Bíblia e hoje nós vamos meditar no livro de Êxodo, no capítulo 3, do verso 1 até o verso 14. Êxodo 3, de 1 a 14. Na semana passada nós falamos sobre a providência de Deus na vida de Moisés, quanto ao seu nascimento e quanto aos acontecimentos que sucederam na sua vida e que o levaram a ser libertador do povo de Israel. Hoje nós vamos falar da providência de Deus na vida de Moisés, quando Deus o chama. Eu gostaria de estudar com a igreja nessa noite sobre a questão das nossas tarefas, da nossa atividade na igreja, do nosso trabalho, que nós servimos a Jesus. Eu quero ler no capítulo 3, do verso 1 até o verso 14. A palavra de Deus diz assim: Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. Levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: Irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus no meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Não te chegues para cá. Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento e por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, lugar do cananeu, do heteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: Eu serei contigo, e este será o sinal que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus: Eis que quando eu vier aos filhos de Israel, e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem qual é o seu nome, que lhes direi? Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós outros. Oremos. Pai amado, nós te suplicamos agora, ó Deus, a direção do teu Espírito Santo sobre a tua palavra que nós acabamos de ler. E em nome de Jesus, ó Pai, nós te rogamos que a cada coração aqui nessa noite, o Senhor venha trazer uma palavra desafiadora, uma palavra transformadora. Uma palavra, ó Deus, que nos desperte para uma vida mais ativa, mais dedicada, mais envolvida com a obra do Senhor aqui na terra. Senhor, incomoda os nossos corações, ó Deus. Inquieta também o coração da tua igreja, para que todos nós, ó Deus, onde quer que estejamos, sejamos, ó Deus, verdadeiras
verdadeiros instrumentos do Senhor para proclamar, ó Deus, as tuas boas novas a todos os corações. Te damos graças, ó Deus, por essa igreja. Oramos, ó Deus, pela sua liderança. Te pedimos que o Senhor os fortaleça, ó Deus, a cada dia mais e mais. Em nome de Jesus. Amém. Uma das mais belas experiências na vida cristã é, sem dúvida alguma, a experiência de ser chamado por Deus para alguma obra específica na sua igreja. Não existe coisa melhor. É uma das coisas mais tristes do Evangelho quando você vê um crente que ele não faz nada, além de vir à igreja aos domingos, no culto à noite, com muita dificuldade numa escola dominical. Triste, lamentável. É a mesma coisa que um pai dentro da sua casa que vê seu filho somente nos fins de semana. Eu acredito que nenhum dos pais que estão aqui gostaria de ver os seus filhos somente nos finais de semana em casa. E há alguns pais que nem nos fins de semana veem os seus filhos em casa. Quando o pai sai para trabalhar, o filho está dormindo, não vê, quando ele volta ele já saiu. E quando chega o final de semana que o pai vem à igreja, o filho se manda para a balada. Quando o pai chega para dormir, porque no outro dia tem que trabalhar, o filho ainda não está em casa e assim a vida gira. Mas quando nós temos uma atividade com Deus, a vida é diferente. Quando nós temos um relacionamento com Deus, há um relacionamento de todos os dias. Não significa que é o fato de nós estarmos na igreja que indica, que é um indicativo de que nós estamos fazendo algo para Deus. Mas o fato de não comparecermos às atividades da igreja e não termos nada para fazer é um indicativo que nós não temos tido nem muita experiência, nenhuma quase com Deus. John Stott, um grande escritor da nossa contemporaneidade, né, um escritor moderno, inglês, já morreu, mas ele escreveu assim: a igreja do século XXI é a igreja que não testemunhará por não ter testemunho para dar. Escreveu isso num dos seus livros. E, infelizmente, não só no contexto da Inglaterra, Chicão teve lá mesmo e viu lá a igreja só de pessoas assim mais, né, da nossa faixa de idade, porque não tem testemunho para você fazer, não tem mais o que fazer, além de ir num culto, num domingo à noite, cantar um hino e ir embora para casa. Ainda mais numa região fria. Então nós ficamos pensando assim, o que está acontecendo? Por que a igreja não multiplica os seus ministérios, não tem gente sendo chamada? A providência de Deus, será que Deus se esqueceu? Será que tudo acabou? Será que não tem ninguém mais que queira fazer nada na igreja? Eu vou dizer mais um negócio. Quando a gente começa a planejar na igreja, é uma verdadeira caça à liderança. A coisa mais difícil é encontrar pessoas que têm condição, capacitação e condição de efetuar determinadas tarefas na igreja. Eu lembro sempre de uma senhora que pediu a certo pastor para cantar um hino. E ela disse assim: pastor, vamos cantar aquele hino, Dá-me Sumiço. O pastor falou: mas esse hino não tem no hinário, não. Ela disse: tem, nós cantamos ele várias vezes aqui na igreja, Dá-me Sumiço. O pastor falou: não, irmã, esse hino é... Canta um pedacinho dele aí para mim ouvir, como é que é? Ela cantou assim: dá-me sumiço do teu serviço. Pastor, não, irmã, não é dá-me sumiço do teu serviço, é faz-me submisso ao teu serviço. Tadinha, ela, quando cantava faz-me submisso ao teu serviço, ela entendia, dá-me sumiço do teu serviço. Mas seria interessante se nós cantássemos isso mesmo. Para poder ficar legal mesmo com Deus, vamos cantar num domingo à noite assim, irmãos, vamos cantar assim, dá-me sumiço do teu serviço.
Vamos cantar com alegria, com fervor na igreja. E a igreja vai cantar pulando, dando glória a Deus, dá-me sumiço do teu serviço. Engraçado que nós, como crentes, quando olhamos a igreja numa situação como essa, pensamos assim: onde está a providência de Deus no momento assim? As perguntas que me vêm, ainda hoje, e as pessoas me dizem assim: pastor, conta para a gente aí como é que foi a sua geração no tempo da sua mocidade. Ih, gente, é diferente demais desse time de hoje. Pelo amor de Deus. Primeiro que a gente tinha uma mocidade que ia para a igreja no sábado com 120, 140, 150 jovens. Não tinha tempo ruim para a gente. A gente subia num caminhão, pegava uma estrada de chão para fazer acampamento. Lá não tinha banheiro, as meninas iam sem banheiro mesmo. Hoje, se você for fazer um acampamento de mocidade, se não tiver banheiro quente, chuveiro quente, se não tiver secador de cabelo, energia, carregar bateria de celular, a galera não vai, não. E para piorar, para você juntar 120, é a maior dificuldade. E para você reunir o pessoal na frente da Bíblia, para poder ler a Bíblia e estudar a Bíblia? Aí dá-me sumiço mesmo, acabou. Você pode reunir a galera assim, em torno de uma música, duas, quando a galera ficar pulando assim, terminou de pular, já era. E a vida passa e as pessoas perguntam: pastor, onde é que está a providência de Deus? Será que Deus está se esquecendo da igreja? E essas lideranças, o chamado para o ministério, gente que se desperta para poder ser mestre na igreja, que estuda a Bíblia, que lê, que ora, que chega mais cedo na igreja, que dobra o joelho. Você já viu? Onde que está aquele irmão que chega mais cedo na igreja e você olha e fala assim: ó, silêncio que o fulano está orando. Não tem mais não, irmãos. Essas tarefas da igreja, elas estão desaparecendo. Mas é porque Deus mudou? Não, é porque nós estamos relaxando mesmo. Nós estamos cruzando os braços, nós estamos entregando os pontos para o esquema de vida que nós estamos vivendo. O mundo imprime um sistema, nós aceitamos, tem que ser do jeito que ele projeta. Nada do que nós avaliamos. Então o problema não é de Deus, o problema é nosso. Deus continua no mesmo lugar, sua palavra continua a mesma, o poder de Deus continua o mesmo. E se nós queremos provar da providência de Deus, somos nós que temos que tomar uma atitude. Somos nós que temos que tomar uma atitude. E quando nós falamos nessa coisa de tarefa, de ministérios, de coisa para fazer na igreja, olha, são tantas coisas para serem executadas. Eu vejo nesse texto aqui uma circunstância dentro da providência divina importantíssima na vida de Moisés. O caso aqui não se trata do chamado de Deus, digamos assim, para o ministério pastoral. No livro de Efésios, no capítulo 4, versículo 11, a palavra de Deus nos diz que foram concedidos por Deus alguns dons para a igreja. Esses dons que foram concedidos por Deus, como, por exemplo, ser apóstolo, ser profeta, ser evangelista, pastor e mestre, são dons concedidos. Eu tenho algumas experiências na minha vida pastoral de algumas pessoas que se acharam chamadas por Deus para o ministério. Né? Eles se apresentaram ao conselho e disseram assim: olha, Deus está me chamando para o ministério. Eu estou me sentindo chamado para o ministério. Aí você olha na vida daquela pessoa que diz que foi chamado para o ministério, ele não sabe o que é pregação, só chega atrasado nos cultos na igreja, não tem um vínculo ministerial com nada, o pastor põe ele para fazer as coisas, ele faz tudo errado, mal feito, gera animosidade na igreja, que chamado para ministério coisa nenhuma.
ouviu um assovio. Aí manda para o seminário. Chega no seminário, que é uma das provas mais fáceis da nossa vida, é passar pelo seminário. Você chega lá no seminário, aí é só aquele bando de homem, e uns começam a falar abobrinha, outros começam a fazer outra coisa, e ali você vai ser provado, é o deserto. Não aguenta uma semana. Volta do seminário para a igreja e já volta reclamando. E se fosse colocar para ser pastor, não aguentaria uma semana sendo pastor, nem um mês, quem dirá um mês. Então, o chamado de Deus para um ministério específico, dos dons concedidos, isso aí é uma coisa diferente. Eu estive pregando na igreja presbiteriana de Volta Redonda, a segunda igreja presbiteriana de Volta Redonda, igreja muito grande, e eu fui para a classe de senhores. Achei a classe interessante, porque era uma classe tinha 200 cadeiras e tinha lá 150 homens. Eu achei aquilo interessante, falei, vou para lá. E o irmão que estava conduzindo a classe já era um professor antigo naquela classe, um rabinho amarrado para trás assim. Eu falei, ué, esse é interessante mesmo, né? O cabelo dele era comprido, então ele amarrava aqui atrás assim. Gente, eu vou falar para vocês, irmãos, eu nunca ouvi uma pregação, não foi uma pregação, um estudo, com tanta capacidade como aquele homem falou. Ele é professor, superintendente do INSS, ali em Volta Redonda, um cara inteligentíssimo, mas pregou, deu um estudo assim, com a vastidão de detalhes, com a cultura, uma riqueza, um português firme, convincente, e não era à toa que tinha aquela classe ali, tinha tantos homens na escola dominical, porque era muito interessante sair de casa para ouvi-lo ensinar a palavra de Deus. E eu falei assim, vou querer aprender um pouquinho com esse cidadão, vou conversar com ele um pouquinho depois da escola dominical. Minha conversa rendeu, ele acabou me chamando para almoçar na casa dele, conheci ele, a família, e ele falou assim para mim, pastor, a minha vida como professor na igreja começou quando eu quis ir para o seminário. E eu estudei até o 3º ano no seminário. No 3º ano, quando eu voltei, o meu presbitério me mandou tomar conta de uma igreja no mês de dezembro e mês de janeiro. Quando terminou o mês de janeiro, eu cheguei para o meu pastor e disse assim, pastor, aqui eu encerro a minha vida de pastor. Que isso, meu filho? Não sou chamado por Deus para ser pastor. Não fui chamado por Deus para ser pastor. Nessa congregação onde eu estive, eu não consegui realizar nada, foi um negócio mais triste da minha vida. Eu cumpri minha tarefa, mas eu não sou pastor. Agradeço, desculpa por ter feito a igreja e o presbitério passar por tudo isso. Ele foi estudar direito, seguiu uma carreira, fez concurso público, passou por essa linha do INSS, está lá até hoje. Excelente professor, um mestre, mas não é pastor. Não era chamado para ser pastor. Não tinha o dom do ensino, não tinha aptidão para poder administrar. Ele falou comigo o seguinte, pastor, a questão toda é a seguinte, o pastor ele é um negociador. O pastor ele tem que conviver com uma pessoa que fala mal do outro, que está brigado com o outro, tem que ser amigo de todos, tem que ouvir todos, e ainda tem que manter esse povo todo junto. Eu não sirvo para fazer isso. Não dou conta. Eu entrar numa igreja, eu vou ficar um mês e vou sair, vou para outra, fico um mês e saio. Então, não é esse definitivamente o meu chamado. Interessante como ele pôde perceber que aquele ministério ali pertence a uma vocação daquela que Deus dá do alto. É um dom vocacional. Lá no livro de Efésios, no capítulo 4, versículo 11, nos diz a palavra de Deus, quando ele foi levado às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço. Então, esses dons são dons concedidos por Deus.
não são dons que nós pretendemos, que nós queremos ter, ou que nós podemos fazer por uma questão de altruísmo cristão. Mas eu preciso fazer, eu posso fazer. Como, por exemplo, o dom, o talento de ser um diácono. Como, por exemplo, ser um presbítero. Como, por exemplo, ser um professor da escola dominical. Como, por exemplo, ser alguém que trabalha no ministério infantil. Esses são tarefas. Os dons concedidos por Deus ao ministério são esses relacionados no livro de Efésios. O que o texto nos coloca aqui é diante de uma situação onde Deus tem uma tarefa específica para alguém. Na providência de Deus, então, ele achou por bem permitir que Moisés passasse primeiramente por todo aquele processo de 40 anos, um nascimento complicado, uma preservação do Nilo também complicada, porque ele foi levado para o palácio de Faraó, e ele acabou tendo que conviver como sendo aquele filhinho hebreu queridinho dos egípcios. Cresce, e depois ele começa a ver os seus irmãos sendo oprimidos, toma as dores do seu irmão, comete um crime, esconde o cadáver, foi denunciado, era para ser preso, e segundo as leis egípcias teria sido morto. Então ele foge da presença de Faraó, temendo pela sua vida, e vai parar lá nas regiões de Midian, aonde ele vai apacentar o rebanho do seu sogro, Jetro. E aí, nessa cena, então, acontece tudo o que nós estamos lendo aqui no capítulo 3. Quando a Bíblia diz que ele apacentava os rebanhos do seu sogro, sacerdote de Midian, então ele tem uma visão, Deus fala com ele, e ali naquele momento, então, ele é chamado para uma tarefa específica. Observe que não é um dom que Deus concedeu, é um chamado para uma tarefa específica. Chamado de Deus para uma tarefa específica. Ele se conscientiza disso. A primeira pergunta que ele faz é: quem sou eu? Quem sou eu para fazer isso? Eu não dou conta, não. E depois de Deus falar com ele, ele diz assim: então quem és tu? E eu vou ficar nessa noite somente com essas 3 cenas dessa situação. Né? Ele trabalhava, a primeira pergunta que ele fez para Deus foi: quem sou eu para fazer isso? E a segunda é: quem és tu? O que eu vou dizer a teu respeito? 3 coisas fundamentais para quem quer exercer uma tarefa na igreja, dentro desta obra da providência divina. Quem está, primeiramente, cheio de coisa para fazer? Deus não trabalha com nenhum desocupado. Me desculpe, irmãos, mas na minha experiência pastoral, os melhores líderes que eu já tive na igreja foram as pessoas que mais trabalham. Os piores são os que não têm nada para fazer. Aquelas pessoas de mais alto rendimento no trabalho da igreja são aquelas pessoas que estão trabalhando. Aí você fala: então, pastor, quando eu me aposentar, eu não vou servir para me trabalhar, porque eu vou estar à toa. Conversa fiada. O aposentado produtivo e proativo, ele não fica parado, não, sabia? Hoje a coisa mais difícil é você pegar um aposentado que não faz nada para poder trabalhar na igreja. Complicado. Porque geralmente ele está tendo que fazer alguma outra coisa para fazer, não só pela questão da qualidade de vida, né? Que a pessoa hoje da melhor idade, como é que a gente fala mesmo? Não pode falar velho, tem que falar, é o que mesmo? É idoso. O idoso, né? Uma vez alguém falou, um velho, tal, né? Ixi, o pessoal lá da igreja ficou nervoso. A pessoa idosa, ela tem uma qualidade de vida, e hoje o idoso está caminhando, a idosa está participando de um negócio, aprendendo a fazer alguma coisa de cultura, o senhor está ajudando uma coisa, e ele se inscreve para trabalhar naquilo que ele já trabalhou.
Então, para você ter essa pessoa hoje na atividade, na igreja, é difícil. Está aqui o Chicão que não deixa mentir. Né? O Chicão já era para estar tranquilo trabalhando, mas o Chicão trabalha no Correio até hoje, não quer sair do Correio de jeito nenhum. Então, é difícil você pegar essas pessoas produtivas, elas geralmente são proativas, elas têm vontade de fazer as coisas, elas são inquietas. E Deus tem uma preferência por pessoas que estão fazendo alguma coisa. Se você observar, quando Jesus Cristo chamou os 12 discípulos para o servirem, ele não chamou um que estava parado. Nenhum. Todos estavam trabalhando. Os que ele chamou, subiu no barco, eles estavam pescando, disse, vem, segue-me. Coletoria, Mateus estava lá recebendo os impostos, vem, segue-me. E assim foram os outros, que também eram soldados do templo, como os filhos de Zebedeu. E Jesus chamou-os e trouxe-os para perto dele, e esses discípulos foram os primeiros homens que serviram a igreja e que trabalharam. No livro de Atos, no capítulo 6, quando Deus manda que a igreja escolha, os apóstolos, né? Eles mandam escolher aqueles homens para servir como diáconos. Ele diz assim, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e cheios de sabedoria. Eram pessoas que estavam trabalhando. Eram pessoas que sabiam que se comportar, que não cruzavam os braços. Quando Deus veio falar com Moisés, ele estava dormindo numa rede, estava parado, sem ter o que fazer. A Bíblia diz que ele apacentava os rebanhos do seu sogro. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Na igreja, quando Deus tem que ser providente na obra, no trabalho, Ele vai trabalhar com você que está trabalhando. Com você que está na atividade, que não quer parar. Com você que se apresenta aqui para fazer sempre algo. Então, são essas pessoas que Deus chama para tarefas específicas. De maneira que, se você disser e usar o argumento seguinte, pastor, eu não posso fazer nada porque eu trabalho o dia inteiro. Eu não posso fazer nada porque eu tenho uma família grande, filhos para pegar na escola, eu não posso, de jeito nenhum eu não posso. Deus vai olhar e falar assim, não, realmente é você mesmo que eu estou precisando. Eu quero que você faça uma tarefa específica na igreja. E há um apelo para todas essas tarefas. Há um chamado para muitas coisas assim. E se você for pensar bem, para você reorganizar a sua vida, nessa vida de providência de Deus, é necessário que você saiba que aquele velho ditado, né, antigo, que diz carro apertado é que canta, é assim que acontece também na igreja. São as pessoas que estavam ocupadas, que Deus tem predileção por elas. Que nós somos surpreendidos por essa experiência sobrenatural de Deus. Aqui o texto nos mostra uma cristofania. Aqui, se você tiver o cuidado de olhar aí no texto da sua Bíblia, diz o anjo do Senhor, referindo-se como ao artigo, né, masculino, e o anjo com letra maiúscula aí, referindo-se diretamente ao verbo de Deus, que haveria de ser encarnado, que é Cristo, que seria ele o próprio que estava ali falando com Moisés. Portanto, quando esse chamado que Moisés ouviu, foi o mesmo chamado que ouviu Mateus, foi o mesmo chamado que ouviu João, foi o mesmo chamado que ouviu Pedro, e é o mesmo chamado que ouvimos nós também, quando lemos a palavra de Deus, e que Jesus Cristo nos diz e nos chama, e nos mostra e nos dá uma ordem de ir, de evangelizar, e Ele fala conosco através da sua palavra.
Como é que nós podemos, mesmo ocupados como nós somos, dizer não a um chamado divino? Continuarmos de braços cruzados diante das necessidades que a igreja precisa executar. A providência de Deus nos inclui. A providência de Deus não nos exclui. A providência de Deus nos inclui. Vamos analisar esse chamado de Deus com mais dedicação, irmãos. Muitos de nós queremos fazer a obra de Deus de forma extremamente relaxada, quando nos sobra tempo, quando dá certo, de qualquer maneira. E não é assim que nós fazemos na nossa casa. Algumas vezes eu tenho sido surpreendido com algumas pessoas, eu queria ser um pouco diferente, mas eu gosto de dar as respostas, bateu, já respondo logo. Se ficar com raiva, a gente fala com amor, né? Mas alguém me falou assim durante a semana algumas coisas, e eu falei assim, por que para nós tudo tem que ser o melhor? Melhor roupa, melhor casa, melhor carro. E para Deus é só a sobra. Para Deus é tudo que não presta. Vocês já notaram quando a gente vai fazer aquele negócio assim, nós vamos fazer vamos trazer as coisas aqui para mandar para os missionários? Eu fico até com pena dos missionários. Aí nós vamos lá no guarda-roupa, fala, essa camisa aqui eu não uso mais não, vou mandar para o missionário. Oh, meu Deus, essa cueca furada também vai para o missionário, que vai dar certo, essas meias furadas também. Essa cadeira aqui que está com a perna quebrada, ele conserta lá, mas para mim não serve, mas para ele serve. A igreja faz uma campanha para poder arrumar alguma coisa, nós vamos lá. Mas se é para nós vamos lá e compramos o melhor, a melhor camisa, a melhor calça, para mim. É o melhor tempo que eu tenho, melhor dedicação é para a empresa que eu trabalho. O melhor do meu trabalho é para a empresa que paga o meu salário. Mas quando eu falo assim, o melhor da minha vida tem que ser para o meu Deus, eu preciso pensar que é Ele que me dá o ar que eu respiro, a saúde para trabalhar, o lar que eu tenho, os filhos que eu tenho. É Ele que me dá tudo. Então, o melhor não é para mim, o melhor é para o meu Deus. E se a gente mudar a maneira de pensar, então nós vamos nos encaixar dentro da providência de Deus da forma correta. Agora, pense uma coisa. Para nós o tempo existe. Essa geração pode acabar, pode passar. Deixa eu ver quantos jovens que eu estou vendo aqui hoje poderiam estar. Salvou? Não, você está casado aí, você não é jovem mais não. Já está na UPH, já era. Cadê? Você está mostrando quem? Ah, garotinha, você é uma criancinha. Está aprendendo agora com os papais a amar a Jesus. E ele vai aprender, falar assim, eu quero amar a Deus como os meus pais amam. Eles amam a Deus mais do que todas as coisas. Amém? E assim é que a vida prossegue. Na tarefa, no nosso trabalho, na providência de Deus. Mas, irmãos, eu vou para a segunda parte aqui, tomando fôlego aqui para a gente terminar. Observa só. Qual foi o impacto desse chamado de Deus para Moisés naquela situação? Qual é o impacto para você? O que você deve fazer, então, sabendo que precisa fazer uma tarefa de Deus? Observa. Qual pastor que não quer alguém chegando para ele falando assim, pastor, eu quero trabalhar. Mas quem sou eu? Não sou nada. Eu não tenho condição de fazer isso aí. Esse trabalho está aí para fazer, mas eu não tenho condição. Porque eu não sirvo para isso. Irmãos, essa situação, eu acho que é a situação mais bonita que existe no chamado.
é quando você diz assim: eu não sirvo para fazer isso. Porque quando nós falamos que não servimos para fazer, primeiramente nós estamos olhando para nós mesmos e vendo o quão fraco nós somos para exercitar aquela tarefa. Se nós lermos aqui toda a história do capítulo 3 e capítulo 4, o Moisés ele diz que ele é gago, Moisés diz que ele é falto, é penoso no falar, ou seja, é fraco de raciocínio. Eu não tenho condição de argumentar com os outros, eu não tenho condição de falar com eles. Ele não quis dizer aqui, mas ele com certeza estava também dizendo, com essa expressão, quem sou eu? Eu não posso voltar lá no Egito, eu sou lá, eles vão me prender e vão me matar. Porque eu já saí de lá foragido, eu cometi vários erros. E ainda pesa sobre mim o meu passado, que me traz uma culpa tremenda de haver errado. Lá no livro de Isaías, no capítulo 6, esse é um texto clássico, quando se estuda liturgia, sobre trabalho. Quando Isaías tem uma visão de Deus, que ele entra no templo e eu vi o Senhor assentado no seu alto e sublime trono. Quando ele tem aquela visão de Deus, qual foi a primeira coisa que Isaías disse? Eita, glória maravilhosa! Não. Agora o bicho vai pegar. É isso? Nós vamos rebentar o mundo. Ai de mim, porque eu estou perdido. Porque eu sou homem de lábios impuros, e que habito no meio de um povo de impuros lábios, mas os meus olhos viram a Deus. Quando Moisés olhou aquela sarça e viu o brilho, aquele fogo, o anjo falando com ele, ele se voltou e falou: vou para lá. Deus falou: epa, fica aí onde você está. O lugar onde você está já é terra santa. Tira as sandálias dos teus pés. Imediatamente ele se vira para poder não ver a face de Deus, esconde o seu rosto. E ele diz assim: quem sou eu? Porque a Bíblia diz: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Deus não usa pessoas que não sejam capazes de reconhecer a sua insignificância primeiro. Deus sabia da insignificância de Moisés. Deus conhecia o coração de Moisés. Talvez a minha pergunta esteja sendo respondida aqui com estas colocações deste texto aqui que eu li para a igreja. Onde é que estão as pessoas de hoje? Estão ocupadas demais com as suas próprias vidas e não se preocupam com o chamado de Deus. São pessoas que o mundo está adestrando para que elas sejam arrogantes, egoístas, que só pensem em si mesmos, com uma cultura muito grande, de forma que elas não precisam virar o rosto da glória de Deus, eles podem encarar Deus. E a palavra do Senhor diz que Ele aborrece o soberbo, que resiste ao arrogante, mas, contudo, aos humildes, Ele concede a sua graça. Ele é o Deus que habita com o contrito, com o quebrantado de coração. Então, quando nós dizemos assim: quem sou eu? Nós estamos nos humilhando na presença de Deus. E quando nos humilhamos na presença de Deus, então o Senhor nos abençoa
e nos usa. E a sua graça é derramada abundantemente sobre nós. Porque aonde não tem humildade, não há bom serviço. Aonde existe um coração arrogante, presunçoso, não há rendimento, não há frutos, não há nada. Mas quando nós nos humilhamos, Deus nos ouve. Eu estava essa semana num supermercado e um rapaz perguntou, as meninas disseram assim: ô pastor, o que o senhor vai levar hoje? Eu falei assim: olha, eu vou levar assim, assim, assim. O rapaz veio e disse: qual igreja que o senhor é? E já foi assim, mandando ver, né? Ele chegou numa posição assim tão exaltada que eu achei que ele tinha um outro posto acima de Jesus Cristo. E ele chegou e já chegou pisando pesado. E uma das meninas me perguntaram assim: pastor, fala para ele aquele versículo que o senhor falou para nós. Eu lembrei que eu tinha falado para as meninas o seguinte, que o importante na nossa vida é guardarmos os mandamentos de Deus com muita humildade no nosso coração e os obedecermos. Aí eu falei para ele assim: olha, no livro de... Você que conhece tanto a Bíblia, assim, me diz aí o que está escrito no livro de 1 João 2, 14. Aí ele falou assim: não, esse aí eu ainda não sei, não. Aí eu falei: graças a Deus que eu sei, né? Esse eu sei. Mas diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. De maneira que é muito simples viver a vida cristã. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aquele rapaz desceu, parece que desceu um monte de degrau. Eu estava na fila assim, tinha um senhor do meu lado, uma senhora na minha frente, as meninas que estavam atendendo. E como que uma palavra tão simples foi muito mais fácil de ser ouvida. Porque Deus usa essas coisas assim, gente. É quando nós aprendemos a ser reduzidos e olhar e dizer: quem sou eu? Então Deus nos atende. E esta pergunta dele me chama a atenção para uma outra coisa importante. Se eu não sei, se eu sou tão pequeno, quem és tu? O interesse de conhecer a Deus. Você vê que uma pessoa está interessada em trabalhar na obra de Deus quando ela tem interesse em conhecer a Deus. Interesse em estudar a Bíblia, interesse pela palavra de Deus, interesse em crescer no Evangelho, interesse em amar Deus de todo o seu coração. Interesse é tudo. Quem és tu? E Deus responde: olha, eu sou o que sou. Se eles me perguntarem quem tu és, o que eu vou dizer? Diz a eles que eu sou o que sou. Eu sou o que sou, me enviou a vós outros. Olha só a resposta de Deus. Conhecer o eu sou. A palavra do Senhor nos diz assim que nós devemos crescer no conhecimento e na graça de Deus. Fechando aqui com aquele texto que eu citei no início de Efésios, no capítulo 4, o propósito de Deus, ali, ao dar aqueles dons para a igreja, foi para que a igreja crescesse no conhecimento de Deus. Irmãos, essa obra do conhecimento de Deus, da gente querer saber, da gente ter vontade de conhecer a palavra do Senhor, é um sinal daquelas pessoas que estão vivendo dentro dessa providência de Deus, que estão sendo chamadas para tarefas específicas, que estão aprendendo que devem ser mais humildes diante de Deus, no trabalho de Deus, na vida da igreja, mas que também elas precisam aprender a cada dia mais e mais do Senhor. Há muitos de nós
que achamos o seguinte: não, o conhecimento que eu tenho já é suficiente. Eu vou parar de crescer. Não existe um só cristão que tenha condição de dizer eu vou parar de crescer. No próprio livro de Efésios diz assim: até que todos nós cheguemos à plenitude do conhecimento do Filho de Deus, que é Cristo Jesus. Então, até atingirmos esse processo, nós vamos continuar crescendo. Vamos continuar aprendendo. E nós temos que conservar uma humildade de dizer: eu preciso aprender mais de Deus na minha vida. E aquele velho ditado também que diz: é morrendo e aprendendo, mais uma vez faz sentido para nós. Vocês conhecem aquela historinha do homem que estava morrendo? O sujeito estava morrendo lá na roça, e na roça, assim, naquele tempo antigo, para morrer, acreditava-se que o sujeito tinha que morrer no claro, não podia morrer no escuro, não. Já estava escurecendo, a noite estava entrando, e não tinha lamparina, acabou o querosene, só tinha o fogão que estava aceso e umas brasas. Aí alguém falou assim: pega uma vela e põe na mão do morto, que ele não pode, do homem, para ele não morrer no escuro. Falou: mas a vela acabou. Então traz a lamparina, acabou o querosene. Traz uma brasa e põe na mão dele. A mulher falou: mas ele ainda está vivo, bota a brasa, vai doer. Aí uma outra falou assim: não, mas se colocar areia e põe a brasa em cima da areia, não vai queimar a mão dele, não. Ele falou assim: é morrendo e aprendendo. Tem a expressão vivendo e aprendendo, e esse estava morrendo e aprendendo. Na vida cristã, a gente vai aprender até o último momento. Então, nós vamos ter que ter humildade suficiente, como Moisés, para dizer: quem sou eu e quem és tu? Finalmente, qual a proposta de Deus, então, para ele? Deus mostrou para Moisés que ele deveria ter fé e convicção. Essa palavra eu sou, Yahvé, está ligada e associada ao livro de Hebreus, capítulo 11, quando mostra-nos ali a galeria de heróis da fé. Homens que viveram pela confiança nesse Deus maravilhoso. Homens que não tinham capacidade para poder realizar o que eles realizaram, mas Deus os capacitou para realizar o que eles realizaram. Vou repetir. Homens que não tinham capacidade de fazer o que fizeram, mas foram homens capacitados por Deus para realizar tudo o que realizaram. Naquela galeria de heróis da fé, de homens que creram em Deus, mulheres que creram em Deus, homens e mulheres, está aquelas pessoas que creram na promessa e na ação de Deus sobre as suas vidas, que tiveram fé de ver o invisível, que tiveram a convicção dos fatos que não se viam. Assim também Deus disse para Moisés: você vai dizer a eles a minha palavra, e eles vão ouvir a minha palavra. Você vai falar para eles das promessas que eu tenho para eles. Versículo 3:18, aqui, nos diz assim: e ouvirão a tua voz, e irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito. Deus havia dito para Moisés: eles vão ouvir a tua voz. Irmãos, quando nós ousamos entrar dentro da providência de Deus e fazer parte dela, quando nós nos erguemos diante de Deus, ou melhor dizendo, quando nós nos dobramos diante de Deus e nos erguemos diante da igreja, somos capazes de dizer quem sou eu, mas somos capazes de buscar saber quem és tu? Deus faz coisas extraordinárias por nós.
A parte final de 1 João 2,14 diz assim: eu me manifestarei a ele. Jesus Cristo tantas vezes disse aos seus discípulos: olha, não se preocupem quando vocês forem colocados diante das autoridades, com que haveis de falar. Porque naquele momento vos será dada a palavra que dizer. E isso aconteceu no livro de Atos. Homem, ouro e prata nós não temos, mas o que temos isso te damos. Em nome do Senhor Jesus, levanta-te, toma o teu leite e anda. É o que fez com que Paulo e Silas, depois de terem levado 39 açoites dos romanos, postos presos num tronco, num calabouço, e à meia-noite orarem e cantarem louvores a Deus. Porque Deus nos supre do seu Espírito Santo e transforma a nossa fraqueza em poder, o nosso fracasso em vitória, faz com que nós realizemos coisas que outras pessoas diriam assim: eu não entendo como que esse sujeito está dando conta de fazer isso. Mas não somos nós, é o poder de Deus nas nossas vidas. Então você que é professor, você que foi chamado por Deus para fazer uma obra na igreja, tem uma tarefa específica, saiba que Deus providencia as palavras para colocar na nossa boca e providencia o coração das pessoas para atenderem aquilo que nós falamos da sua palavra. Mas preste bastante atenção. É dizer apenas o que Deus está dizendo. Não é dizer aquilo que nós queremos. É trabalhar com aquilo que está no coração de Deus, da vontade de Deus. E é por isso que nós temos esses dons que Deus concedeu à igreja para o seu exercício, os pastores, os mestres, aquelas pessoas que nos ensinam, que nos exortam, que mostram para nós a nossa conduta dentro da palavra de Deus, e é assim que nós crescemos, é assim que a igreja se fortalece. Eu quero encerrar aqui com o livro de Atos, no capítulo 1, versículo 8, que a palavra do Senhor nos diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. A capacitação não vem de nós. A capacitação vem de Deus. Portanto, se Deus colocou uma tarefa diante de você, por mais atarefado que você esteja, eu acredito firmemente que é você mesmo que Deus quer que faça o trabalho. E se você disser assim, mas eu não posso porque eu não tenho condição. Mas se no seu coração existir a vontade de conhecer o Senhor, Ele vai capacitá-lo para realizar o trabalho dele com poder e graça. E tudo aquilo que Deus planejou, Ele cumprirá. Como nós vimos então no nosso primeiro estudo, a providência de Deus, ela é um ato da sua livre e soberana graça que Ele concede a todas as pessoas a condição de realizar aquilo que está dentro do seu coração. Isto é providência. E nós somos imensamente gratos por fazermos parte dessa providência divina. Por estar aqui falando, por você estar aí ouvindo, pelo que você vai realizar, pelo que você vai fazer, pelas bênçãos que Deus vai fazer na sua vida. Na semana passada, nós tivemos lá no Setor Sul, uma formatura de crianças que nós tivemos, foi 11 crianças, foram 11 crianças. Quando eu vim conhecer o Setor Sul,
falar isso aqui não tem nada a ver, não é para mim, não. É só uma coisa da minha vivência pastoral. Podia ser no setor sul, já aconteceu em outros lugares. Não me importa. Se for ano que vem tiver que ser em outro lugar, para mim também é a mesma coisa. Deus não muda, muda gente, muda igreja, muda região, mas o nosso Deus não muda, não. Ele é o mesmo. Ontem e hoje será para todo sempre. Mas eu me recordo que não havia crianças na igreja. Né, Chicão? Só tinha gente mesmo, acima de 50. Não tinha uma criança. Teve um domingo assim que me deu uma vontade de orar e pedir a Deus que mandasse criança para a igreja no domingo à noite. Eu falei, vamos parar o culto aqui, vamos orar. Pedir a Deus para mandar crianças para a nossa igreja. Assim como eu tenho pedido a Deus para mandar jovens para a igreja. E Deus está mandando. Graças a Ele. Que a nossa dependência é só dele. Rapaz, Deus começou a fazer um negócio de mandar a criança para a igreja, mandou uma, mandou duas, mandou três, mandou quatro, mandou cinco, mandou seis, mandou sete, mandou oito, mandou nove. Aí mandou a Ruth também. A Ruth, vocês conhecem, minha irmã, se ela não fosse, ela ia apanhar, que ela era mais nova do que eu. Ela é mais nova do que eu, então ela tem que me obedecer. O Agostinho está ali, que é meu cunhado também, né? Você, né, Agostinho? Vai pagar tudo agora com juros e correção monetária. Então, eles foram ajudar no culto infantil à noite, que é o horário que sobra para a Ruth, para poder nos ajudar lá no setor sul. Nós tivemos a primeira formatura com 5 meses de trabalho naquela igreja, com 11 criancinhas. Porque não é a gente que faz. É Deus que capacita. É Deus que põe a palavra na boca, é Deus que dá o poder, é Deus que faz a obra. Não somos nós, é Deus. E, meus irmãos, nós precisamos provar isso da nossa vida. Andar na providência de Deus é saber e confiar e ter a paz no coração de que Ele está no controle de todas as coisas e ter essa certeza. Então, quando Moisés partiu para o Egito, Deus fez uma série de coisas com ele. Depois você chega em casa e lê o final do capítulo 4 todinho, lê essa história para você ver como que Deus foi providente na vida dele e o capacitou, mesmo com todos aqueles quesitos que ele colocou, dizendo, eu não dou conta. Mas Deus o queria fazendo aquela obra. Então, eu queria fazer um apelo para você nessa noite aqui, finalizando esses 2 estudos sobre essa providência de Deus no nosso trabalho, no nosso chamado. Eu quero fazer um apelo para você em nome do Senhor Jesus. Se Deus tem colocado diante de você uma obra para você realizar, se humilha na presença de Deus. Seja humilde para dizer a Deus assim, olha, eu não sei de nada, eu não dou conta. Mas eu quero conhecer mais o Senhor. E o que o Senhor quiser fazer através de mim, eis-me aqui. Envia-me a mim. Em nome de Jesus Cristo, tome uma postura assim diante de Deus. Sê tu uma bênção. Deus quer fazer grandes coisas através de você. Então se coloque humildemente na presença do Senhor e deixe que a sua providência te conduza, em nome de Jesus.